É melhor você aprender a falar mandarim, aprender a falar russo, porque Trump, o homem laranja, o último bastião de defesa do Ocidente, até o momento que se sabe, perdeu as eleições nos Estados Unidos, preliminarmente por enquanto. Né? Vão recontar votos e tudo mais, tem a guerra judicial. Olha, eu gostaria de partilhar com vocês o que eu penso a respeito disso. No último ano eu tenho feito uma reflexão muito grande, baseado, né, naquele trecho da Bíblia, maldito o homem que confia no homem. E Trump, eu vejo os diversos argumentos de que Trump era o último bastião de defesa do povo ocidental contra os comunistas, contra a religião da paz e tudo mais. Bom, agora que o Biden foi declarado presidente pela contagem preliminar, como novo presidente dos Estados Unidos, o resultado final sai mesmo só em 14 de dezembro, tá? A Globo está felicíssima com o Biden. A Globo fez uma propaganda gigantesca para Biden, todo mundo, Biden, maravilha, você é um homem lindo, olha como este velho é lindo, olha como este velho é maravilhoso, esse velho é demais. A esquerda comemora. O filho do Biden, o Hunter, metido em todo tipo de calabreação que você pode imaginar. Basta você pesquisar. É claro que isso a Globo não vai mostrar, né? Todo tipo de esquema sórdido. E os esquerdistas nessa hora se esquecem que o Biden foi fundamental para que o Bush pudesse tomar a decisão de entrar no Iraque, tá? Decisão que na época revoltou completamente a esquerda. Agora os esquerdistas se esquecem disso tudo. Aí estão tudo lá, festejando, na frente da casa. Ah, que gostoso, Biden, é Biden. Bom, vocês sabem que essa decisão de entrar no Iraque gerou um vácuo de poder gigantesco, né? As decisões burras do Obama, que veio a culminar com o surgimento do EI. Né? Biden, ele é um safado, sim. Mas você tem que combater o inimigo dizendo verdade sobre ele. E não mentiras. Né? Mentiras ali ridículas, as coisas mais mirabolantes, os caras criam as coisas mais mirabolantes, como por exemplo, disseram que 21 mil pessoas que faleceram ali votaram. Não se provou uma palavra disso, tá? E depois se viu que esta mesma denúncia já tinha sido feita, tá um diabo do mosquito aqui. Essa mesma denúncia já havia sido feita por esse mesmo grupo em 2016. Aí depois se provou que essas 21 mil pessoas que eles alegavam que tinham falecido, na realidade estavam vivas ali. Então, essa foi uma denúncia já rejeitada pelo judiciário. Pega um vídeo deste velho safado do Biden, ele lá com a criança, ele pega a criança pelo braço, fala um negócio aqui. E aí os caras já criam a teoria gigantesca por trás. Não faça isso, brother. Se você for combater o inimigo, combata falando a verdade. Não fazendo alegações cretinas como faz o gengivão. Tá? Diga que é isso, ele é um cara pró toda essa agenda da esquerda americana, dessa esquerda liberal americana. Foi um cara que estava junto com o George W. Bush nessa decisão, criou esse vácuo de poder dentro do Iraque. Não invente coisas. Fale a verdade. Não façam isso. Derrotem o inimigo falando aquilo que ele é e não inventando, porque aí volta contra você. Fala, tá aí, ó, você é um mentiroso, você é um safado, você é um sem vergonha. Mas agora com a vitória do Biden, até o momento declarada, muita gente vem comentar aqui comigo que Donald Trump seria então o último bastião de defesa da cultura ocidental. Agora a China vai vir para cá, vai nos invadir, se preparem para falar mandarim, esse tipo de coisa. Primeiro, isso começou como uma peça de propaganda do Donald Trump desde 2016. Tá? Isso já é uma peça de propaganda. Agora, o que você tem na realidade? Se você pergunta para essas pessoas, certo, mas por que você pensa isso? Elas não sabem dizer exatamente o que o Trump fez para resgatar, para ser considerado o último bastião dos valores ocidentais. Elas podem citar a troca de embaixada, que foi corajosa, sim, da parte do Trump, de colocar a embaixada em Jerusalém. Eles citam o acordo de paz entre a Coreia do Norte, que no final, a gente sabe que aquele marmotoso da Coreia do Norte nunca quis acordo de paz. Ele só quis mais tempo para ele continuar com o seu programa sem a pressão da China enchendo o saco, dos Estados Unidos enchendo o saco. Né? No final das contas, esse acordo de paz, todo mundo sabe, só deu mais tempo para esse marmotoso conseguir avançar com os seus planos. A pergunta é,
que eu faço para vocês, sinceramente. O discurso conservador, ele se fortaleceu ou ele se enfraqueceu após Donald Trump ascender à presidência? Como é que o discurso conservador está hoje? Essa é uma pergunta honesta que eu faço para vocês. Ele está desmoralizado ou ele está mais forte do que nunca? Se você comparar a votação que aconteceu em 2016 e essa que aconteceu agora, talvez você tenha a sua resposta aí. Vejam, aqui no Brasil, vou trazer essa pergunta para mais perto de todos nós. Aqui no Brasil, Bolsonaro foi eleito se apropriando de todas as pautas, de todos os desejos do povo brasileiro, que é em sua maioria conservador, cristão, se apoderou de todas essas pautas. Eu pergunto honestamente para você, 2 anos depois dele estar no poder, na cadeira máxima, essas pautas, elas se engrandeceram, se fortaleceram ou se enfraqueceram? Ou perderam a credibilidade porque eles acham que aquilo que Bolsonaro está fazendo é conservadorismo? O que aconteceu? Eu digo para vocês, bem sinceramente mesmo, bolsonarista não é conservador. Trumpista não é conservador. Isso é a antítese do que é ser conservador. O princípio basilar do conservadorismo é o ceticismo político. Não é a torcida cega por um nome, por alguém. É o Trump, é o Bolsonaro. Tal. Bolsonaro traiu tudo que podia trair, né, das suas promessas de campanha. Todas. É o maior estelionatário eleitoral da história desse país, como eu venho repetindo aqui diversas vezes. Se você ainda não sabe, tem aí 300 vídeos para você ver a respeito. Porque acontece o seguinte, a mudança de fato, ela vem da base. Ela vem da cultura e atinge as mais altas esferas do poder. E não ao contrário. Não é do presidente que aí vai se passar a cultura para o povo. É o contrário, são das bases até a mais alta esfera do poder. É por isso que hoje esses caras que são bolsonaristas são vistos como loucos, são vistos como os teóricos da conspiração, estão completamente alucinados, porque qualquer coisa que o mito fale é verdade. E como ele se conectou ao conservadorismo para conseguir se eleger, aí ele acaba enfraquecendo o discurso, porque aquele que não entende nada de conservadorismo, nunca leu um livro a respeito do Scruton, do Mário Ferreira dos Santos, seja do Edmund Burke, nada, Jordan Peterson, nada, nunca leu nada, o cara acha que conservadorismo é aquilo que Jair Bolsonaro está fazendo, quando na realidade é só a apropriação das pautas. Então a mudança ela vem da base. Por exemplo, eu acredito que o Joshua Wong, que é um ativista lá de Hong Kong, conseguiu muito mais acender a guerra cultural entre a grande potência da China do que Donald Trump fez em 4 anos. Assiste o documentário chamado Teenager versus Superpower, tá? Adolescente contra supernação, superpotência, não sei como está traduzindo aqui. Procure a história do Joshua Wong, tem um documentário, eu acredito que na Netflix a respeito disso, tá? Aliás, foi a luta que o Wong travou contra a superpotência chinesa que forçou Donald Trump a assinar, por exemplo, uma sanção de armamento não letal para a China. Então as mudanças elas vêm da base até as mais altas esferas de poder. O que o Trump fez foi muito pouco ou quase nada. Trump visou nos seus 4 anos de mandato uma coisa em primeiro lugar: vantagens mercadológicas e econômicas em cima da China, enquanto a luta cultural se deteriorava cada vez mais. O discurso conservador perdia cada vez mais força. Mesmo as pautas que ele prometeu, que ele disse que bateria em cima, que eram pautas do anseio conservador, muito pouco foi feito. Veja, a China está mais forte do que nunca. A Coreia do Norte está mais preparada do que nunca. A Rússia está de boa, foi deixada do lado, aumenta cada vez mais o seu poderio militar. Vejam a crítica que o Garry Kasparov, que é um enxadrista, um dos maiores enxadristas que o mundo já viu, faz a respeito do Donald Trump e faz a respeito do Vladimir Putin. Vejam a crítica que ele faz. Vai dizer que esse cara não é um conservador? Vai dizer que esse cara não luta pela liberdade na Rússia? É brincadeira, né? Abandonou os curdos na Síria
aos turcos. Os curdos foram os que mais ajudaram Donald Trump contra o EI. Tá? Mais ajudaram, fizeram de tudo, eram aliados do Donald Trump. Quando chegou o momento, quando ele utilizou esses caras da maneira que podia, os abandonou e agora a Turquia os ameaça de maneira terrível lá. Até os próprios republicanos criticam o Trump por ter feito isso. O que ele fez foi uma covardia, foi uma traição sem limites. Os armênios também estão desesperados, pedindo para que o Trump assine alguma coisa e ele se vai escapando do negócio, né? Enquanto isso, a Arábia Saudita fica cada vez mais forte, financiando atos mais terríveis ao redor do mundo inteiro e conta com a impunidade e com a mão leve de Donald Trump, porque são petro-aliados, tá? Então, se você é conservador, você tem que ser obrigado a enxergar essas realidades. Até mesmo o ataque ao Soleimani, tal, no final rendeu bons frutos para o EI. Fortaleceu ainda mais o EI. Roubou aqui os nossos respiradores. Tem tratado o Brasil como palhaços mesmo, porque você tem esse capacho na presidência da República, capacho do Donald Trump. Taxou o nosso aço, taxou o nosso alumínio. Traiu o Brasil na nomeação para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Fala, não, mas ele fez uma pressão lá no Mar do Sul da China, olha só a pressão que ele está fazendo. Ele está fazendo essa pressão para conseguir vantagens mercadológicas. Mas não se trata de guerra cultural. Não se trata de combater este regime que tem esmagado os direitos humanos na China. Se trata de conseguir mais vantagens mercadológicas. Então isso precisa ser dito. Isso precisa ser avaliado. Como a Bíblia nos diz, maldito o homem que confia no homem. Eu sou mais o Trump do que o Biden nessa questão internacional. Tal. Agora, quem sabe um Biden como presidente, então tem aquela frase que diz, né? Políticos têm que ser trocados a cada 4 anos, da mesma forma que fraldas sujas de crianças são trocadas, e pelos exatos mesmos motivos. Né? Desculpe, agora não lembro quem falou a frase. Mas é isto, cara. É isto. Quem sabe com um Biden na presidência da República, quem sabe este mandrião que ocupa hoje a presidência do nosso país, não é forçado a ter uma posição que preserva a nossa soberania. Quando Biden foi eleito, o dólar caiu, né? Foi para R$ 5,30, R$ 5,40, mas não se engane. Porque a nossa situação é tão terrível que quando os investidores internacionais observarem a nossa dívida pública, que vai chegar a 100% do PIB, a projeção é que esse dólar chegue a R$ 6 em janeiro, em fevereiro. Então é terrível assim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Do fogo para a frigideira. São 2 opções, lixo. Porque maldito o homem que confia no homem. Não existe esperança no homem. Então, qual é o último bastião contra o poder autoritário de países que desrespeitam os direitos humanos, as liberdades individuais, como China, como Rússia, como Coreia do Norte, como Arábia Saudita? Qual é o último bastião? Qual é o último bastião? Somos nós. Porque a mudança vem da base até as mais altas esferas do poder e não o contrário. É a nossa fé que nós temos em Jesus Cristo. Eu, como cristão, acredito, o último bastião contra esses poderes é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Porque Ele nos liberta. Ele é o grande libertador. E toda a obra já foi feita por Ele. Então pare de confiar em homens. Pare de confiar em homens. Vamos tomar para nós mesmos, a responsabilidade de lutar contra este autoritarismo, contra essa pressão em cima dos direitos humanos. Estou falando de verdade, tá? Como um conservador deve falar a respeito dessas coisas, não como o esquerdista faz, porque eles fazem de maneira fingida. Eles só querem transformar esse discurso para que eles consigam cada vez mais poder. Eu estou falando de verdade, de lutar contra esses autoritarismos que vêm dos
das partes do mundo comunistas, das partes do mundo que ainda estão sobre o regime da religião da paz e tudo mais. Somos nós o último bastião. Somos nós, os cidadãos comuns, o último bastião. Enquanto nós não cobrarmos os políticos, eles sempre vão cometer esses atos de traição, de covardia, como o Trump fez com os curdos, como fez passando a perna nos nossos respiradores, como fez passando em cima da nossa nação, da nossa soberania. Nós oferecemos para eles uns PlayStation 5 de presente, eles nos dão um pirulito e o povo ainda aplaude, porque torce para times de futebol. Política para esse povo é time de futebol. É porque eu sou do time do Trump, é porque eu sou do time do Bolsonaro. Nós somos o último bastião. Contra isso, contra os poderes vermelhos, contra os poderes da religião da paz e contra esses estelionatários que chegam ao poder no nosso país mesmo, se fazendo valer das pautas que nós defendíamos. É isso que eu penso a respeito. Espero ter contribuído para alguma coisa. Espero que a minha opinião tenha contribuído para alguma coisa. Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinha, o seu sininho, porque isso é muito importante. A responsabilidade está nas minhas mãos, está nas suas mãos, está nas mãos de todos nós. Nós somos o último bastião.